Aqui em João, capítulo de número 9, nós vamos ler o seguinte. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma situação semelhante a muitas situações que nós vivenciamos hoje. Porque nós costumamos, sempre que estamos diante de uma tempestade, de uma adversidade, de uma situação difícil, normalmente nós costumamos procurar compreender o porquê. O que eu fiz, né? E a gente começa a puxar na memória possíveis causas, puxar na memória se aquela determinada situação não é apenas uma colheita de algo que nós plantamos lá atrás. E sim, muitas vezes é. Muitas vezes é e nós nem nos damos conta. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados por certas adversidades, por ter que passar por certas adversidades, e nós nem nos damos conta de que muitas vezes essa adversidade é só uma colheita de algo que plantamos lá atrás. Mas em muitos outros casos, isso só faz parte de um processo. Era o caso desse homem cego de nascença. Muitos achavam que ele era cego porque havia pecado, porque os seus antepassados pecaram. Mas Jesus vai dizer que não. Que era necessário que ele passasse por aquela adversidade para que se manifestasse nele a obra de Deus. Muitas vezes, passamos por certas situações para que se manifeste na nossa vida a obra de Deus. O fato é que são nessas situações que a real essência do nosso coração é revelada. É quando estamos diante de adversidades, é quando estamos muitas vezes sendo esmagados. Um exemplo que nós ouvimos muito ser citado, que é o exemplo do processo com que o azeite ele é feito. A azeitona precisa ser completamente esmagada para que o que há de mais puro nela seja extraído. E muitas vezes é isso que acontece conosco também. Para que amadureçamos em Deus, para que cresçamos, para que testemunhemos a sua glória. Muitas vezes é permissão dele. É permissão dele para que o melhor de nós seja extraído. Muitas vezes é permissão dele para que compreendamos a dimensão do Deus ao qual nós servimos. Mas a parte boa é que ele vem. Assim como esse cego, ele vem e manifesta na nossa vida, diante da nossa adversidade, a sua grandiosa obra. E quando isso acontece, faz todo o processo, toda resistência, toda perseverança valer a pena.